Hello there! E aí, tudo bem? How's it going? Como vai? Aqui é o Eric da Escola Pública Bilíngue, né? E eu vou fazer essa apresentação rápida para mostrar um pouco do projeto que vai fazer as crianças falarem inglês, né? Mas não apenas falarem inglês, mas se tornarem bilíngue, a gente ter um ensino bilíngue aí na escola pública, que vai além do inglês, que vai incorporar as demais matérias da grade, mas a gente vai ver isso ao longo dessa reunião. Mas antes de da gente falar desse tema, de você saber disso, né? É que, who are you? Quem que é você? Então, meu nome é Eric, eu trabalho na Escola Pública Bilíngue, faço parte aí do corpo técnico, do corpo pedagógico, né? Da direção pedagógica, da Escola Pública Bilíngue, mas tenho uma experiência com o inglês de 25 anos. Nos últimos 25 anos, através da Universidade do Inglês, a gente ensinou profissionais brasileiros a falarem inglês e tivemos projetos sociais principalmente na cidade de São Paulo, Mauá, Diadema, São Bernardo do Campo, onde a gente ensinou jovens estudantes de escola pública e grande parte deles moradores de comunidades a falar inglês. E foi lindo o que aconteceu com esses jovens, né? Porque além de falar inglês, a gente viu eles colocando isso no currículo, chegando ali na fase de ir para o mercado de trabalho e serem sugados, serem puxados por multinacionais, por bancos, porque eles tinham esse diferencial no currículo deles, que era falar inglês. Mas vamos lá, eu estou compartilhando a minha tela aqui com vocês, para que a gente possa ir acompanhando junto e entender um pouquinho mais como isso vai funcionar. Aqui tem uma cidade de exemplo, né, como a cidade de Ubatuba, que é uma das cidades onde esse projeto está sendo implementado, mas você pode usar aí o nome da sua cidade para você entender como ele funciona. Então, a gente tem o aluno, que é o nosso foco principal. Junto com esse aluno, a gente tem o professor da escola pública bilíngue em sala de aula, um professor, um auxiliar de tecnologia, alguém que está ali para facilitar esse processo, para fazer esse meio campo entre o aluno e o conhecimento, entre o aluno e a plataforma. Tem nessa sala, normalmente, o professor da cidade, que está ali, e a gente tem o coordenador pedagógico da escola pública bilíngue, mantendo contato com o coordenador pedagógico da cidade, para a gente conseguir fazer a parceria além do inglês, para a gente saber quais são os conteúdos programáticos que vão ser aplicados naquele ano e que a gente possa trazer para aplicar aqui, para usar como ensino bilíngue, para que eles não estejam apenas aprendendo inglês, mas que eles possam estar tendo um reforço das matérias que o professor da grade ali está dando para eles em inglês. Mas isso vai ficar mais visível para vocês na sequência aqui. Como que funciona esse projeto que a gente leva para a cidade, né? Então, a cidade não precisa adquirir produtos, ter um laboratório já criado, ter uma internet super poderosa, por exemplo, porque às vezes a gente sabe que tem escola que a internet chega bem, tem bairro que a internet ainda não está tão boa e a escola não consegue ter uma boa conexão, uma conexão estável. Então, a gente leva para cada uma dessas escolas um servidor em cada escola para que os alunos possam trabalhar de forma offline e depois a gente faz a conexão disso com os nossos servidores. A gente tem um material didático de última geração, né, que está aqui representado pelos tablets, headphones, fones de ouvido. A gente tem um carrinho que a gente leva, transformando cada sala de aula num laboratório, e esse carrinho ele recarrega os tablets, ele já faz a higienização dos fones e dos headphones, né, com uma tecnologia ultravioleta que deixa já pronto, higienizado, para o próximo aluno poder utilizar. E a gente tem a responsável pedagógica, né, ou os responsáveis pedagógicos, conforme o parecer da CNE, do CEB, lá número 2 de 2020, que é um currículo super específico e super difícil. Muitas escolas estão tendo que ir para o integral, estão tendo que se transformar, né, nesse processo de integral, de bilíngue, mas eles não encontram esse profissional no mercado, e é aí que a gente consegue atender, deixando os alunos falando inglês, o que é maravilhoso para vocês, mas também cumprindo a lei com esse currículo, e a gente vai entender isso aqui rapidamente juntos. Então, eu poderia passar aqui 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas, falando sobre a metodologia utilizada pela Escola Pública Bilíngue, né? Que é a metodologia que a gente já utiliza há 25 anos na Universidade do Inglês, que nasceu na Harvard University, na Universidade de Harvard. Mas se eu fosse sintetizar isso aqui para resumir, para a gente falar do ponto mais importante, é onde eu vou falar com você sobre a sequência perfeita para a fluência. Listen, speak, read and write. Ouvir, falar, ler e escrever. Exatamente como você aprendeu a falar português, exatamente como as crianças vão aprender a falar inglês. Ouvir,
falar, ler e escrever. Essa é a sequência certa aí para que eles possam falar inglês. E geralmente o que acontece aqui no Brasil é que o pessoal inverte essa ordem, coloca a gramática primeiro, e aí a gente tem um monte de gente traumatizada que fala, eu não aguento mais ouvir falar de verbo to be. Eu estudei verbo to be na quinta série, sexta série, sétima série, oitava série, no ensino médio, né, antigo colegial, e eu tenho trauma de verbo to be, eu não consigo, eu não aguento mais, eu não suporto. Por quê? Porque antes de ouvir, falar, ler e escrever, foram tentar estudar gramática, para depois tentar aprender o inglês, e aí misturar essa ordem causa esse tipo de trauma. E é exatamente o que pede, o que manda o BNCC. O BNCC é uma lei mais nova aí, né, de 2019, 2020, é uma lei mais recente, mas que parece que foi feita para nós, porque a gente já utiliza essa metodologia há mais de 25 anos. Então, ouvir, falar, ler e escrever é para tirar o medo do inglês, é para tirar os traumas do inglês e colocar esses alunos verdadeiramente falando inglês, né? Quando eu disse dessa junção entre a coordenação pedagógica da escola pública bilíngue e a coordenação pedagógica aí da sua cidade, é para exemplos como esse, depois eu vou mostrar isso dentro da plataforma para você também, rapidamente, onde a gente pega, por exemplo, aqui um livro de Ciência da Natureza, que está lá no PNLD, né, nesse programa nacional de livros didáticos, e pegamos aqui o capítulo de onde fala de observação do céu, dos astros, dos planetas, do Sol, da Terra, do universo, e aí a gente pega esse capítulo que a professora está dando em sala de aula e traz para dentro da plataforma para que eles possam praticar o inglês e possam reforçar esse vocabulário. Esse é um exemplo, mas eu vou mostrar isso para vocês dentro da plataforma. Para vocês entenderem um pouquinho mais, eu quero passar agora, eu quero compartilhar um vídeo de crianças utilizando a plataforma. E aí vocês vão ver, a gente já continua juntos aqui. Let's go, vamos lá. Pay attention here, one time, then we go to headphones. Assista ao vídeo e, quando terminar, clique no botão vermelho Enviar minha aula. Primeiro a gente vai ouvir essa instrução que está aqui em cima, e depois a gente vai assistir o vídeo como esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês primeiro. Hi kids! Bem-vindos para a Escola Pública Bilíngue. Meu nome é Daiane, mas você pode... Ok, então aqui a gente viu um trecho. Vou mostrar mais para vocês. Numa outra unidade. Então, aqui eram crianças de primeira, terceira série, já do ensino fundamental, e aqui a gente vai ter crianças do maternal ali, crianças menorzinhas, fazendo uma outra atividade, essas numa creche, né, numa região bem mais simples aqui de São Paulo, bem mais carente, né, para usar o português correto aqui, dentro de uma comunidade, e as crianças se apaixonaram, e é muito legal ver como eles são esponjas, como aprendem rápido. Deixa eu mostrar um trechinho desse para você também. Listen. Na imagem. A gente ouvir e clicar.
Então a gente vai clicar aqui na imagem da mamãe. Mommy. Repeat. Isso aí. Repeat with me. Repita comigo. Vamos lá. Mommy. Mami. Mais uma vez. Mami. Bem alto. Mami. Muito bem. Muito bem. Repita para mim de novo. Mami. Vocês são muito inteligentes, hein? Só com um pedacinho. Vocês já descobriram? Uau! Tô impressionado como vocês são espertos e espertas, hein? Uau! A gente vai listen, vamos ouvir, listen e clicar. Brother. Vamos falar com o tio agora? Brothers. Quem aqui tem brothers? Quem tem irmãos? Levanta a mão. Brothers. Então vamos falar de novo? Brothers. Muito bom. Você tem? And now, who wants to use the tablet? Quem quer usar o tablet para fazer um jogo? Então a gente vai entregar e a gente precisa fazer igual o tio vai fazer aqui, ó. A gente vai ligar a imagem certa no lugar certo. Ok, até aqui é só para a gente ter uma noção, para ver, parece mágica, né? Porque as salas geralmente são movimentadas, é bagunçado, e eles parecem que se plugam, se conectam com o conteúdo, com os filmes, com a tecnologia, e isso é uau, é demais. Deixa eu mostrar para vocês aqui, então, um pouquinho da plataforma, para a gente já caminhar aqui para o nosso encerramento. Então, aqui é a plataforma da Escola Pública Bilíngue, né? A mesma que as crianças estão acessando ali via tablet, e eu quero mostrar um trechinho de uma aula, que é essa aula que eu mostrei para vocês de Ciências da Natureza. Então, eu vou passar um pedacinho, nem vou passar ela completa, para não gastar muito do seu tempo, mas só para que você possa visualizar isso com mais facilidade. Então, vamos lá. Let's go! Hello, class! Welcome to Escola Pública Bilíngue. Prontos para começarem a aula? So, let's stand up and sing a song. De novo, stand up e se preparem para sing a song. Let's go! Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. Beleza? Aqui é só para ter uma noção, né, de um trechinho, de uma atividade, e as crianças interagem, e eles levantam, e eles cantam, e você vê as crianças falando hello, falando how are you, eles aprendendo numa velocidade absurda. Quando eu dou um exemplo para você, né, das ciências, da natureza, por exemplo, aqui a gente tem um trecho de um filme que vai falar dessas partes do céu, dos astros, as estrelas, o sol, a lua, então eles vão estar conectados, vão estar ligados com o conteúdo que a criança está aprendendo aí na sua cidade com esse conteúdo programático. Eu vou passar um trechinho aqui só para você ter uma noção do que é. Ele vai estar ouvindo e baseado nos aspectos visuais, aquilo que ele está vendo na tela, ele vai responder depois alguma pergunta. Não nesse momento ainda pelo que ele está ouvindo, mas ele vai estar ouvindo para treinar o ouvido e pelos aspectos visuais ele vai conseguir dar essa resposta. Só para dar um exemplo para vocês. Alberto, I think I might have seen my parents. No way, I told you, they're not coming here. But what if they did? They're gonna send me to the deep. Listen, relax. It's never gonna happen. All right, boys.
pretty good today, but let's talk technique. Hey, ragazzi, I need some help with the nets. You, the big, strong one. Passar um trechinho. Andiamo. I'll be right back. Só pra gente ver um trechinho dos astros, da lua. This is a telescope. Old man Bernardi lets me use it. It makes faraway things seem close. Look. Ooh. See any fish? Then what are all those? Stars, like the sun. Giant raging balls of fire. So Alberto was wrong. And stars are circled by planets. Look. That's Saturno. It's my favorite. Só para dar um exemplo, o próprio sistema depois corrige as alternativas que eles vão estar respondendo. Depois que eles acompanharam o vídeo em inglês, eles têm agora o vídeo em português para fazer a associação entre os dois idiomas, o inglês que eles estão absorvendo e o português, que é a língua mãe. E eu quero mostrar um trechinho dessa atividade, que é onde as crianças piram, é onde eles vão colocar a voz dentro do filme, dentro do desenho, como se eles estivessem contracenando com os atores. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, um trechinho para a gente fazer juntos. Eu vou só passar um pouco mais rápido nesse começo, Alberto? para I think chegar I na might have seen my primeira parents. gravação. No way, I told you, they're not coming here. But what if they did? They're gonna send me to the deep. Listen, Porque relax. It's never gonna happen. All right, boys. Pretty good como a today, gente but tem let's aqui numa talk reunião, technique. Hey, né? ragazzi, I need some help with the nets. You, the big, strong one. Andiamo. I'll be right back. Então, o sistema vai passando as falas normalmente, eu estou deixando elas Hey, passar we're de gonna forma mais win, rápida and you'll aqui, get your Vespa. coisas em branco. Why do you want a Vespa Para again? do aluno Because it'll be falar, amazing. Every aparece day, as me and falas Alberto em are gonna ride someplace amarelo new. para ele. Every night, Por we'll sleep exemplo, under aqui the a primeira fish. palavra que vai aparecer é uma palavra bem How simples, about you? What do que é you só do para when you ele win? praticar Oh, I'll inglês, get up né? in front Final of de tarde, everyone and e say, vai aumentando "Told you I'd win." com o passar das aulas. Então, eu gravei as aulas. Eu consigo me ouvir e eu vou dando sequência no filme. And then what? Well, that's it. Look, during school, I live with my mom, Angela. And every summer I come here, and everyone thinks I'm just some weird kid who doesn't belong. I think I know how you feel. Right? That's why we gotta win. The town will cheer our names, and Glen's life will be ruined. Sorry, too much. My mom says sometimes I'm too much. No way. Not for me. You know those aren't fish, right? Of course they are. Alberto told me all about it. Come with me. Vou dar mais uma de exemplo. Não se preocupe aí se você está entendendo ou não, porque eu estou passando de forma acelerada, não na velocidade que um aluno faria, tá? Mais This legal. is a telescope. Old man Bernardi lets me use it. It makes faraway things seem close. Look. Ooh. See any fish? Then what are all those? Stars like the sun. Stars like the sun. O mais legal para o aluno é quando ele termina e depois ele dá o play para assistir essa cena novamente e a voz dele está embutida, está lá dentro do filme. A gente tem ainda um software que vai reconhecendo as palavras que ele vai falando corretamente, ou seja, palavras que um nativo americano, por exemplo, entenderiam ele falando. Isso é acompanhado de forma individual para que você possa acompanhar a evolução desse aluno, para que ele possa mostrar as gravações, as palavras que ele está falando corretamente para o pai. Então, depois ele ainda vai ter atividade de games, vai ter atividades de música, tem uma série de outras atividades dentro da plataforma, mas eu não vou mostrar elas aqui agora por uma questão de tempo, né? Aqui é só para vocês poderem conhecer. Então, lembrando que tudo isso, como a gente viu aqui na apresentação, ele vai para cidade, ele vai para a escola. Então, a escola não precisa montar um laboratório, não precisa adquirir outros produtos. Nesse pacote já vai tudo junto. E para concluir, né, a gente aprende 10% do que a gente vive, a gente aprende 15%, ou melhor, 10% do que a gente lê, 15% do que a gente ouve, mas 80% daquilo que a gente vive, daquilo que a gente experimenta, que a gente coloca a mão na massa. Então, a ideia é isso, é levar o inglês para esses alunos. A gente não retira o inglês atual da grade, a gente incrementa, a gente melhora através da vivência que a imersão online promove, né? Ensinando as disciplinas de uma forma alegre, de uma forma interativa na segunda língua, reforçando, então, esse conteúdo programático da cidade, já que já existe aí. É isso aí. Qualquer dúvida que você tiver, é só falar com a gente consegue agendar uma reunião, fazer uma demonstração até pessoalmente, se você precisar. Foi um prazer estar com você, espero que você tenha gostado e qualquer dúvida é só nos avisar. Bye, bye. Tchau, tchau.